Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs da nossa paróquia São Mateus Apóstolo, estamos aqui diante do nosso site da fanpage para meditar a homilia dominical. E nesse domingo nós celebramos o 22º domingo do tempo comum, que se encontra também a primeira leitura, que está no profeta Jeremias, capítulo 20, versículo de 7 a 9. A segunda leitura em Romanos, capítulo 12, versículo de 1 a 12. O Salmo 62 e o Santo Evangelho, Mateus 17, versículo de 21 ao 27. Então, dentro daquele contexto que, de fato, Jesus é o Messias, nós continuamos, então, essa catequese. Pedro, ele reconheceu Jesus como Filho de Deus vivo. Então, o próprio Jesus dizia que não foi Pedro que conseguiu isso por boca humana, mas foi Deus que revelou a Pedro. No versículo 20 do Evangelho de domingo passado, Jesus, ele dizia: não conta a ninguém quem era o Messias. E agora Jesus ele vai vir mostrar, através da primeira parte do seu ministério, que nós vimos domingo passado, e agora nós vamos ver a segunda parte do seu ministério em relação ao Messias. Quem é esse Messias agora no caminho da cruz, no caminho de fato exercendo quem é de fato o Messias? Então Jesus ele convida os discípulos a ir a Jerusalém, que é o caminho que Jesus vai fazer. E no segundo momento Jesus ele anuncia a paixão, que o Filho do Homem ele vai sofrer muito, ele vai passar pelo processo da cruz e vai ressuscitar. E Pedro, vendo isso, ele acaba, de fato, fazendo uma experiência, querendo repreender Jesus. E Jesus vai falar: vai longe de mim, Satanás, porque você é uma pedra de tropeço. Então ele repreende Pedro. Porque é interessante, Pedro, ao mesmo tempo, ele reconhecia Jesus como Filho de Deus vivo. E aqui Pedro, ele não quer que Jesus sofra. E Jesus o repreende. Então esse é o caminho do Messias. E no terceiro momento ele vai falar do segmento desse Messias, o segmento, como esse Messias vai seguir a caminhada, que é a renúncia. Renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus. Então a gente sabe que renúncia é isso, É quando de fato a gente renuncia um monte de coisa para ficar aquilo que é mais central da nossa vida, aquilo que é mais importante, aquilo que é mais fundamental. Então Jesus faz esse convite a cada um de nós, de fato, de fazer essa renúncia. E ali então Jesus ele vai dizendo, quem quer de fato ganhar a sua vida vai perder. E muitas vezes nós entramos um pouco no acomodismo. O profeta Jeremias, na primeira leitura, ele vai decepcionar um pouco com a palavra de Deus. Ele tem vergonha da palavra de Deus, porque ele está sendo sinal de zombaria, de risão, e ele começa então a achar que Deus o enganou. E de repente Deus se encoraja ele novamente, e ele sente então um fogo
que levanta ele e que de fato ele se encoraja para a missão. E muitas vezes a gente pensa isso, e buscar a Deus, buscar a palavra de Deus, muitas vezes a gente é buscar de uma maneira light. Se a gente for ver o ministério do profeta, não tem nada de tranquilidade. O profeta, ele sofre muito, mas ao mesmo tempo que sofre, vale a pena, porque ele faz uma experiência, se levanta para a missão. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos, diante também ali da comunidade de Romanos, ele vai dizer, não conformeis com o mundo, mas transformai-vos. E hoje a gente sabe que nós vivemos num mundo que todo tempo nós temos que tomar cuidado, porque o mundo ele vai entrando muitas vezes dentro de nós e muitas vezes vai mudando o nosso pensamento e muitas vezes a gente já não consegue mais olhar com o olhar de Deus nas coisas espirituais e aí a gente passa a olhar com o olhar humano. Deus vai entrando dentro da nossa casa e aí Deus vai transformando nós, mas o mundo é muito perigoso, porque o mundo ele pode entrar dentro da nossa casa, da nossa vida e acaba destruindo tudo. Então, que de fato nós vivemos a palavra de Deus, que esse Messias prometido e ungido é o Messias do sofrimento, é um Messias que deu a vida a cada um de nós, passou pela cruz para salvar cada um de nós. E é assim que nós vamos caminhar, caminhando na cruz de Deus, porque sinônimo de cruz é sinônimo de amor. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.